Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo sobre limites e continuidade. Nessa aula, nós vamos apresentar algumas propriedades para o cálculo de limites, mas o que nós vamos fazer mesmo vai ser demonstrar algumas dessas propriedades usando a definição formal de limites para poder apresentar um pouco do rigor usado em matemática para demonstrar essas propriedades. Um desses resultados vai ser o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, como é chamado também. E esse teorema ele tem importância porque ele é usado para demonstrar alguns limites fundamentais, tá? Ou seja, alguns limites que não são intuitivos e requerem ali uma construção um pouquinho mais elaborada. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui da definição formal de limite e tentando esclarecer aqui os termos, né, dessa definição. Então, nós queremos definir quando é que uma função f de x ela tem limite igual a L, né, o número L, quando a gente se aproxima do ponto x0. Então, nós temos aqui, para dar essa garantia, a gente vai mostrar que para cada número epsilon positivo que a gente imaginar, o que a gente tomar, né? Perceba que esse número epsilon, ele faz o papel de um raio, tipo o raio da circunferência, né? O centro dessa... Não é circunferência porque a gente está falando na reta, é um intervalo, tá? E o centro desse intervalo é centrado nesse número L, que é o que a gente quer chamar de limite. Então, em torno desse número L, a gente constrói um intervalo que vai de L menos epsilon até L mais epsilon. E ele vai funcionar como uma espécie de alvo, né? Onde a gente vai depois exigir que as saídas da função, elas caiam aí dentro deste alvo. Então, para conseguir esse feito, a gente tem que demonstrar, construindo um número delta positivo, é aí que existe um número correspondente delta positivo, né, que é esse outro raio, só que agora o delta vai ser um raio que a gente vai construir no domínio da função, vai ser lá no eixo x. Então, e aqui o centro do intervalo passa a ser o número x0, o número onde a gente está aproximando. E aí, então, a gente vai construir um intervalo muito bem escolhido, de maneira que todos os valores de x ali dentro desse intervalo, sempre que a gente aplicar os valores, a função a esses termos, a gente tem certeza de que a saída da função vai cair dentro daquele alvo. Isso quando a função tem limite. Se cair fora, é porque a função não tem limite. Tá? Então, por isso que a gente fala dessa propriedade aqui. Ó. Se x menos x0 em módulo é menor do que delta, ou seja, para qualquer x aqui com distância, né, cuja distância dele até x0 vai ser menor do que o raio, ou seja, ele está dentro do intervalo de x0 menos delta a x0 mais delta, sempre que isso for satisfeito, então a saída da função menos o L, menos o valor limite, ou seja, aquela distância entre esses dois valores, vai ser menor que esse outro raio, o raio epsilon, né, que foi usado para construir o alvo. Então, ou seja, para todos os valores dentro do intervalo, a saída da função está dentro desse outro intervalo. É isso que a gente quer demonstrar. Quando a gente consegue, significa, então, que a função tem limite. Então, essa que é a ideia e a intuição, né, dessa formalização do conceito de limite. Então, vamos ver aqui, antes de demonstrar um limite específico aqui, demonstrar uma propriedade de limite usando a definição,
eu vou mostrar o algoritmo da divisão de polinômios, que é análogo ao algoritmo da divisão ordinária. Então, o que nós vamos fazer é pegar um polinômio, x elevado a n menos c elevado a n, por exemplo, aqui, e dividir por um outro polinômio, por exemplo, x menos c. Eu escolhi esse daqui porque eu vou utilizar esse resultado para demonstrar o teorema seguinte, ok? Então, como que a gente vai dividir, né? A gente vai ter que olhar para os termos aqui envolvidos nesses polinômios. Então, olhando para o termo x elevado a n, eu vou perguntar que número ou que termo que multiplicado a x, o resultado dá x elevado a n. Aqui a gente sabe que é x elevado a n menos 1. E de fato, né? X vezes x elevado a n menos 1, potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. E aí, então, dá x elevado a n, e eu passo esse valor com o sinal trocado. Agora, eu pego esse fator aqui, esse termo, e vou multiplicar por todos os outros termos do polinômio. No nosso caso, nós só temos mais um. Então, fica menos c vezes x elevado a n menos 1, que passa do outro lado com o sinal trocado. E aí, agora a gente agrupa, junta todos os termos, de forma que o termo x elevado a n, positivo e negativo, ele se cancela. E aí, então, eu reescrevo aqui os termos resultantes. E neste ponto é que a gente volta a refazer o mesmo processo. Fazer exatamente como nós executamos. O primeiro passo aí do algoritmo. E aí vai. Então, agora eu tenho que achar que termo que multiplicado a x resulta em c vezes x elevado a n menos 1. É o termo c vezes x elevado a n menos 2. Porque, de novo, aqui, potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, resulta em expoente n menos 1. Então, passa para lá com o sinal invertido, e aí multiplico esse termo pelos outros termos aqui do polinômio. No caso, c vezes menos c dá menos c ao quadrado. Passando para cá com o sinal invertido, fica c ao quadrado x n elevado a n menos 2. Junto os termos e replico o processo. Bom, nesse ponto aqui, como a gente está trabalhando com um polinômio genérico, eu vou observar o andamento aqui, né, como que está sendo a construção dos termos seguintes do polinômio que vai compor aqui o quociente dessa divisão. Então, se vocês observarem, aqui perto do lado do x não tem c, né? É porque é c elevado a zero, é 1. Aqui, o outro c é c elevado a 1. O próximo c é c elevado ao quadrado. Então, a gente está vendo que conforme os termos vão surgindo aqui nesse polinômio, o expoente do c vai aumentando. Ao passo que o expoente do x vai diminuindo. Estava n menos 1, depois ficou para n menos 2, n menos 3. Então, fazendo essa conta aqui e chegando até c elevado a n menos 2, o maior expoente aqui menor do que o último, é o cn menos 2 vezes x elevado a 1. Né? Então, aqui a gente vai ter que achar depois um termo que vai anular esse último termo aqui, que também tem o mesmo processo de crescimento aqui, ó. Aqui aparece o c elevado a 0 vezes x elevado a n, menos o c elevado a n. Aqui é c elevado a 1 vezes x elevado a n menos 1, menos, continua aqui, o c elevado a n. Então, só está modificando essas parcelas e preservando essa outra aqui. E aqui a gente está vendo o expoente do c crescendo e o expoente do x diminuindo. Então, nós vamos chegar neste termo aqui, porque agora, se nós multiplicarmos
x menos c pelo termo c elevado a n menos 1 dá menos c elevado a n menos 1 vezes x, e cancela, e o c elevado a n menos 1 vezes c dá c elevado a n negativo, passa para cá positivo. Então, essa soma aqui dá zero. Portanto, a gente tem o quê? Que o dividendo, né, é o x elevado a n menos c elevado a n, vai ser igual o produto do divisor com o quociente, e aqui o resto é zero, então não preciso pensar em somar o resto aqui. Então, temos essa identidade, que é isso que eu vou utilizar no teorema a seguir. Mas o procedimento de divisão de polinômios é o mesmo para quaisquer dois polinômios aí que a gente envolva nessa divisão, desde que seja uma divisão própria, ok? E o resto não precisa ser sempre zero. É como na divisão ordinária. Algumas divisões, né, o resto é diferente de zero. Mas o algoritmo é esse aqui. Então, agora nós vamos demonstrar este resultado, que limite de x elevado a n, quando x tende a c, é c elevado a n. Veja, então, que para calcular esse limite, basta substituir o x pelo valor de c. A demonstração eu vou fazer para o caso onde c é positivo, mas esse resultado aqui é um resultado que vale para qualquer valor de c, seja ele zero, seja ele positivo, seja ele negativo, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês fazerem a prova nos outros casos, ok? Então, para demonstrar isso, a gente vai usar a definição formal de limite. Então, para todo epsilon positivo, vai existir um delta positivo, tal que a cláusula da definição seja satisfeita, ou seja, o módulo de x elevado a n menos c elevado a n, veja aqui que aqui é a função e aqui é o valor do limite, tá? É menor que epsilon, sempre que x menos c em módulo vai ser menor do que delta. O c aqui é o número de aproximação. Então, eu vou ter que demonstrar isso. E aí, a gente vai usar, no caso dessa demonstração, essa identidade aqui que a gente acabou de ver no slide anterior, usando divisão de polinômios. E para fazer essa prova, a gente vai considerar dois casos. Então, veja, a gente tem o ponto C no domínio da função e a gente vai construir um intervalo em torno desse ponto C, né, que vai de C menos delta até C mais delta, e aí vai ter que mostrar que para qualquer elemento aqui tomado dentro desse intervalo, esta condição aqui, ela vai ser satisfeita. Então, o primeiro caso que eu vou considerar é tomar um x que seja maior do que c, ou seja, neste lado aqui do intervalo. E aí, o que a gente sabe? Já está dando para visualizar que o x, neste caso, quando x é maior do que c, ele está entre c e c mais delta. E aí, somando a parcela menos c em toda a expressão, a gente chega aqui que x menos c está entre 0 e delta. O segundo caso vai ser pegar um x que seja menor do que c. Aí, ele está do outro lado, né, do intervalo. E neste caso aqui, então, dado o intervalo de c menos delta até c mais delta, um ponto menor aqui do que c está entre c menos delta e c. E aí, também, de novo, somando a parcela menos c aqui em toda a expressão, dá que x menos c está entre menos delta e zero. Nós vamos usar essa informação aí depois que a gente for construir que delta é esse, é isso que eu quero saber, quem é esse delta, tá ok? Sabendo que eu tenho um epsilon positivo aqui. E aí, em cada um desses casos, a gente vai ter a construção desse delta. Então, vejamos aqui o caso 1, em que x é maior que c. Então, a gente acabou de ver que o x menos c vai estar entre 0 e delta, e o alvo, né, construído na imagem,
diz que o x elevado a n menos c elevado a n está entre menos epsilon e epsilon. Né? Se eu passar esse c para fora, fica c mais epsilon e c menos epsilon. O x elevado a n fica definido dessa forma. Então, agora, partindo dessa identidade aí que a gente acabou de demonstrar, o que a gente sabe? E como o C é menor do que X, então se a gente substitui aqui, troca no lugar do X, coloca no lugar do X esse número C que é menor que X, a gente sabe que vale essa desigualdade. E isso daqui é a mesma coisa que X menos C multiplicado por N vezes C elevado a N menos 1, porque a gente tem N parcelas aqui do termo C elevado a N menos 1. Veja aqui o C vezes C elevado a N menos 2, potência de mesma base, conserva a base C e soma os expoentes. N menos 1, N menos 2 mais 1 dá N menos 1. E assim com as demais parcelas. E agora a gente vai observar o seguinte, ó. O epsilon é maior do que x menos c. X elevado a n menos c elevado a n. E o x elevado a n menos c elevado a n também é maior do que esta parcela. Então, escrevendo essas informações aqui em cadeia, né, o epsilon é maior que este termo e este termo é maior que esse terceiro termo aqui, então a gente consegue afirmar com certeza que o epsilon é maior do que esta parcela. E aí, então, se a gente isolar o x menos c, a gente tem que ele é menor que epsilon dividido por n vezes c elevado a n menos 1, ok? Agora, vamos observar o seguinte, nós estamos no caso em que x menos c, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Então, usando a definição de módulo, a gente sabe que módulo de x é igual ao número x quando o x é positivo, e é igual a menos x quando o x é negativo. Então, nesse caso aqui, como o x é positivo, a gente pode afirmar que isso daí, a mesma coisa, implica, né, que x menos c em módulo é menor que epsilon dividido por n vezes c elevado a n menos 1. Lembrando, epsilon é positivo, o c também, a gente está trabalhando no caso em que ele é positivo, então, e o n aqui também é positivo, ok? Então, aqui a gente chegou a esse valor, o que significa que para que a definição de limite seja satisfeita, basta tomar o delta como esse número epsilon dividido por n vezes c elevado a n menos 1. Agora eu vou considerar o segundo caso, o caso onde o x é menor do que o c. De novo, né? Nós já vimos que para este caso, o x menos c está entre menos delta e zero, e x elevado a n menos c elevado a n está entre menos epsilon e epsilon. E aí, novamente, partindo dessa identidade, e levando em consideração que a gente está no caso em que o c é maior do que o x agora, se a gente substituir aqui, pensar em substituir o x pelo c, a gente tem que esta parcela aqui vai ser maior que a parcela anterior, porque o c é maior. E que isso daqui é a mesma coisa que x menos c vezes n, c elevado a n menos 1. E aí, então, agora a gente observa, né, que a gente tem x elevado a n menos c elevado a n é menor do que, ou melhor, x menos c vezes n vezes c elevado a n menos 1 é maior do que x elevado a n menos c elevado a n, e x elevado a n menos c elevado a n é maior do que menos epsilon. Então, colocando isso daqui em cadeia, a gente tem isso daqui, ó. Esta parcela é maior do que esta,
e esta é maior do que esta. O que significa, então, que esta parcela é maior do que menos epsilon. E aí, isolando o x menos c, a gente tem que x menos c é menor do que menos epsilon dividido por nc elevado a n menos 1. E aqui a gente tem que observar o seguinte, o x menos c é um número negativo. Aqui, ó. A gente está trabalhando com essa hipótese, né? Então, significa o quê? Que menos x menos c é igual a epsilon dividido por nc elevado a n menos 1. Aí, de novo, usando a definição de módulo, no caso em que o x menos c aí é negativo, a gente chega então que o módulo de x menos c, né, ele passa a ser epsilon dividido por nc elevado a n menos 1. E, novamente, a gente pode dizer, então, que o delta é este valor. Vejamos, então, agora que, de fato, quando a gente toma o delta como este número, né, que foi dado, a gente consegue mostrar que a definição ela é satisfeita. Ou seja, sempre que x menos c for menor do que delta, e delta é esse valor aqui, a gente chega na expressão que a gente quer demonstrar. Então, o que a gente tem? Que se x elevado a n é aquele produto daqueles dois termos, né? O módulo também é o produto dos módulos. A gente sabe aí propriedade de módulo. E aí agora, como este módulo é menor do que esse número, se a gente substituir o x menos c pelo delta, a gente tem então que esta parcela aqui é maior do que essa parcela inicial. Então, isso daqui, se a gente substituir pelo número c, em qualquer dos casos, né? O valor aqui está em módulo. Aqui eu esqueci de colocar o módulo, mas é o valor em módulo. Então, mas posso pensar ele positivo aqui, tirando do módulo. É n vezes c elevado a n menos 1. Cancelando esses dois termos aqui, sobra o epsilon. Ou seja, a gente demonstrou que se x menos c for menor do que delta, então o x elevado a n menos c elevado a n, né, a função menos o limite, também vai ser menor do que epsilon. Portanto, isso significa que c elevado a n, aqui, é o limite da função x elevado a n quando o x se aproxima do c. Ok? Então, vejam que para fazer uma demonstração de uma propriedade, a gente leva aí tem que detalhar aí bem a definição, né, para mostrar que ela funciona em todos os casos. Nós fizemos aqui para ser positivo, falta fazer os outros casos, como eu disse. Mas então agora a gente tem como calcular esse limite, essas potências aqui, x elevado a qualquer potência, quando x tende a um número c qualquer, isso resulta nessa substituição simples, troca o x pelo número c. E isso a gente vai poder fazer sempre. Um outro limite também bastante conhecido e usado é o limite da constante. O limite da constante é a própria constante. Esse resultado aqui é mais elementar, ok? Então, a gente tem que demonstrar que para todo epsilon positivo existe um delta, tal que se b menos b, né, a função que é f de x igual a b, menos o limite que é igual a b, é menor que epsilon sempre que x menos o ponto de aproximação for menor do que delta. Queremos demonstrar isso. Vamos partir deste fato aqui. Ó. Então, a gente sabe o quê? Que módulo de b menos b, que é o módulo de zero, é igual a zero para todo x. Isso não é exclusividade de um conjunto particular de x, não. Vale para todo mundo do domínio. Então, significa que qualquer número que a gente tome, essa condição vai ser satisfeita. É independente do tamanho do delta. Portanto, vale que sempre que b menos b é menor que delta,
é válido sempre que x menos a em módulo é menor do que delta. E aí a gente demonstrou, o que é bastante natural, né? Porque a função constante é uma reta horizontal, passando pelo número b. E aí, qualquer ponto do domínio que a gente tomar, a saída da função dá em b. Então, qualquer intervalinho que eu faça em torno de b, a saída da função vai cair dentro desse intervalo. É bastante natural imaginar isso. Então, agora algumas regras de limite. Essas regras aqui, ó, a gente vai considerar L, M, C e K números reais e vamos partir dessas duas hipóteses, que o limite da função f, quando x se aproxima do número c, é igual ao número L, e que o limite da função g, quando x se aproxima de c, é igual ao número m. Vejam que o ponto de aproximação é o mesmo nos dois limites, ok? O que mudou foi a função e o limite em si. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que se nós somarmos as duas funções aqui, f com g, o limite dessa nova função, que é a função soma, é a soma dos limites. Isso daqui vai acontecer também para as outras operações, né? O limite da diferença, a diferença dos limites, o limite do produto de duas funções é o produto dos limites, o limite da multiplicação da função por uma constante k é o limite dessa função multiplicada por k, o limite do quociente é o quociente dos limites. Aqui eu tenho que tomar o cuidado de verificar antes de aplicar a regra e o limite da função g não é zero, porque a gente não pode fazer divisão por zero. E a potenciação aqui também, né? Limite de f de x elevado a r dividido por s, s aqui está num quociente, não pode ser zero, é igual ao limite elevado a essa mesma potência. E aqui também, tendo que considerar todas as restrições, né, que eventualmente tenham que ocorrer. Então, vamos ver um exemplo aqui. Como que a gente calcula esse limite? Então, a gente começa aqui, o limite de x ao cubo mais 4x² menos 3. Eu vou aplicar a regra da soma, né? Então, isso daqui é igual ao limite de x ao cubo mais o limite de 4x² mais o limite do número menos 3. E aqui agora a gente vai aplicar as regras e os dois teoremas que a gente demonstrou. No caso aqui, no primeiro, a gente tem o limite de x ao cubo, quando x tende a c, é c elevado ao cubo. O primeiro resultado que a gente demonstrou. Aqui a gente vai aplicar a regra da multiplicação por constante. Que se limite de 4 vezes o x ao quadrado, eu tiro 4 para fora. 4 vezes o limite de x ao quadrado. E o limite da constante é a própria constante. Então, aqui dá menos 3. E aí, então, resolvo esse limite, de novo aplicando o mesmo teorema, né? Substituo no lugar do x o c. Então, a resposta para esse limite é c ao cubo mais 4c ao quadrado menos 3. Então, aqui a gente está observando que para calcular esse limite, bastou eu substituir aqui, no lugar do x, o número c, certo? Então, é essa facilidade aí que a gente tem para resolver esses limites usando essas regras. Aqui eu detalhei passo a passo a aplicação das regras, mas quando não se exigir nada, a gente já pode fazer de maneira imediata aqui o cálculo desse limite, tá certo? A não ser que peça que você explicite qual regra de limite você está usando. Um outro limite aqui. Esse é um quociente. A primeira coisa que eu tenho que verificar é que se eu substituir o x pelo c, se o denominador aqui vai ser zero. No caso, qualquer que seja o valor de c, c ao quadrado é um número positivo, somado com 5 é um número positivo. Então, nunca
esse denominador aqui vai ser 0. Então, a gente pode aplicar a regra, né, da soma e do quociente. Então, aplicando aqui direto, esse limite resulta nesse quociente de somas aí de limites. E aí, em cada uma dessas parcelas, eu posso aplicar aqueles dois teoremas que a gente demonstrou, né? Então, limite de x à quarta é c elevado à quarta, de x ao quadrado é c ao quadrado, da constante menos 1 é menos 1, de x ao quadrado é c ao quadrado e o limite da constante 5 é igual a 5. Então, a gente tem como resultado este limite aqui. Então, dá para perceber, né, que é bastante fácil e natural aplicar as regras de limite. A mesma coisa aqui agora nessa expressão que a gente vai aplicar a regra da potenciação, porque a raiz quadrada de um número é esse número elevado a meio. Então, esse limite aqui é igual a esse outro limite. E agora eu posso aplicar a regra da potência, né? E tenho então esse limite é igual, fazendo já a regra da soma dentro dessa raiz aí, elevado a meio. O que resulta agora em raiz quadrada de 4c menos 3. Então, esse é o limite. Então, aqui eu apliquei também as regras de limite para calcular o limite dado aí. Agora vai ter alguns casos, como eu falei para vocês, em que o denominador vai ser 0. A gente não vai poder aplicar a regra de limite. Vejam este caso aqui. O quociente não vai se aplicar porque o limite de h quando h tende a 0 é 0. E aí vai ter o denominador igual a 0. Então, a estratégia nossa vai ser achar uma função que seja equivalente, mas que não dê problema com a substituição de h no número 0. Neste caso aqui, o que a gente vai fazer é multiplicar pelo conjugado. Então, como a gente tem uma subtração aqui de duas raízes, o conjugado deste termo é esse termo somado. Troca aqui o sinal do segundo termo por raiz de 2. E aí eu faço essa multiplicação no denominador e no numerador da função. De forma que este termo aqui, se vocês olharem, resulta no número 1. Tá? E o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, agora eu vou fazer a distributividade aqui, né? Raiz de 2 mais h vezes raiz de 2 mais h, que dá 2 mais h. Esse termo multiplicado por raiz de 2 positivo e com este termo multiplicado por menos raiz de 2, aqui um termo vai cancelar com o outro, então só sobra aqui o menos 2, que é menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui embaixo, h vezes esse termo, fico aqui, o 2 com menos 2 cancela, só vai sobrar h aqui no numerador, mas esse h eu posso simplificar com o h de baixo, de maneira que a gente vai ter como resultado esta expressão aqui. Ou seja, agora a gente sabe que o limite da função original que a gente está querendo demonstrar é igual ao limite dessa outra função. E aqui eu já posso aplicar diretamente a regra de limite, né? Limite do quociente é o quociente dos limites. Então, fica limite de 1 dividido por limite de raiz de 2 mais h, quando h tende a 0, mais limite de raiz de 2 quando h tende a 0. Aqui e aqui são constantes, aqui basta substituir pelo 0 e sobra raiz de 2. Então, isso daqui resulta em 1 dividido por 2 raiz de 2. Certo? Então, aqui a gente acaba essa parte, né, de aplicação, exemplos aí aplicando as propriedades de limite. Agora a gente vai passar para o tema da aula, que são os limites laterais. Agora a gente vai olhar para a função que está definida dentro de um certo intervalo. No caso aqui, o intervalo AB.
onde o A é o limite inferior do intervalo e B é o limite superior desse intervalo. E agora, para testar o limite dessa função, que está definida dentro desse intervalo estabelecido, para elementos fora desse intervalo, a gente não sabe como que a função funciona. Então, o limite só vai poder ser analisado com a aproximação desses extremos ou à direita ou à esquerda. Neste caso aqui, o limite lateral à direita, eu estou focando no extremo inferior do intervalo, olha aqui, eu estou me aproximando do número A, só que como ele é limite inferior, os números que estão dentro desse intervalo são maiores que ele. Então, a aproximação é feita por números acima. E aí, o limite dessa função, quando x tende a A por cima, ou seja, o limite lateral da função, é igual a L. Então, não é isso que a gente diz, é uma nomenclatura só. É a mesma coisa quando a gente olha para o outro extremo do intervalo. Então, a gente pega aqui, fala que o limite da função, quando a gente se aproxima de B, como B é limite superior, todos os números dentro desse intervalo são menores que B. Então, a gente tem o limite à esquerda, porque os números menores que B estão à esquerda de B. Então, a aproximação é feita por esses valores. Dá um número M aqui. Então, essa também é outra nomenclatura. Vejamos aqui, pelo exemplo, como que a gente está entendendo aí esses dois limites laterais, tá? Então, pegando essa função f de x igual a raiz de 4 menos x quadrado, a gente sabe que ela, né, raiz é definida só para os números positivos aqui, né, ou seja, 4 menos x quadrado tem que ser positivo, e aí, para isso, os valores têm que estar entre menos 2 e 2. E neste intervalo que a gente tem é exatamente o hemisfério norte aí da circunferência. Uma circunferência de raio 2. Bom, agora a gente vai analisar as 4 aproximações possíveis em torno na proximidade desses dois pontos, do 2 e do menos 2, que são os limites desse intervalo. Então, veja, o limite de x tendendo a menos 2 por baixo, eu estou falando de números que não pertencem à função. Então, a gente não sabe como funciona a função, então, neste caso, eu não sei dizer nada sobre o limite. A gente diz que o limite não existe. Não consigo, não tenho gráfico para analisar o comportamento da função aqui. E a mesma coisa quando a gente faz a aproximação por cima. Né? O limite de x, quando x tende a 2 à direita, né? É quem? Também não existe, porque esses valores não estão definidos. Agora, nos outros dois casos, ou seja, se eu me aproximar do número menos 2 com valores menores que ele, menos 2, ou melhor, valores maiores que ele, né, valores à direita, a gente tem que a aproximação chega aqui no zero. Ó. Esse ponto aqui tem y igual a zero. E a mesma coisa quando eu estou falando desse outro ponto e fazendo a aproximação aqui com números menores, abaixo. E aí a gente tem que o limite nesse caso existe e é zero. Então pronto. A gente viu aí então que dado um intervalo de valores, a gente sempre consegue decidir aí o valor do limite da função nesses pontos, nesses extremos. E agora, para resumir, a gente tem esse teorema aqui, que eu não vou demonstrar, só vou enunciar, porque ele é bastante natural, dizendo que quando os limites laterais eles coincidem, então significa que a função naquele ponto existe, o limite da função naquele ponto existe, e é exatamente esse valor aí em que os dois lados concordaram. É o número L. Tá? Então, isso aqui é um C e somente C. E aí, quando isso acontece, né, quando essas duas coisas acontecem simultaneamente, a gente pode afirmar que o limite da função, quando x se aproxima de C, é igual a L.
Vamos ver um exemplo aqui. Aqui esse exemplo é interessante porque a gente consegue mostrar os diferentes comportamentos que uma função pode ter, olhando aqui somente para este gráfico. Então, vamos começar aqui fazendo a aproximação em torno do ponto x igual a zero. Tá? Então, um ponto aqui no domínio, x igual a zero, a gente vai se aproximar dele por baixo e por cima, ou seja, vamos calcular os limites laterais e aí verificar se o limite no ponto existe ou não. Neste caso aqui, se a gente fizer a aproximação de x, de zero, né, com números maiores do que zero, ou seja, de 1 para baixo, a gente vê que o limite deu igual a 1, né? Vai subindo aqui, eu estou me aproximando do zero, cada vez que eu estou mais próximo, aqui embaixo, a função está mais para o alto, indo para o número 1. Se eu me aproximar do outro lado, como a função não está definida desse lado, então o limite não existe nesse caso. E aí, como os limites laterais eles não coincidem, então o limite no ponto x tendendo a zero também não vai existir. Agora vamos analisar em x igual a 1. O que acontece com o limite? De novo, nós vamos aproximar aqui os valores de x que são maiores e menores que 1. Quando eu estou falando dos valores maiores, ou seja, neste intervalo aqui, a gente vê que à medida que 2 se aproxima de 1, este ponto aqui se aproxima deste, que tem saída aqui 1. E se a gente se aproximar deste mesmo ponto, só que agora com valores menores, a gente está descendo aqui e a imagem da função vai se aproximando cada vez mais do número zero. Neste caso aqui, a gente já está vendo, embora os limites nos extremos ele exista, mas como eles não coincidem, então o limite bilateral, né, ou seja, o limite no ponto, não existe. A gente está vendo aqui, quando os limites laterais existem e não coincidem, isso significa que a função está cortada. Tem esse salto aqui na função, certo? É essa a informação que a gente tem com essa análise dos limites laterais. Agora, este outro caso é diferente. Tá? Quando a gente se aproxima de x igual a 2, embora de um lado o gráfico seja diferente do que o outro lado, a gente percebe o quê? Que no limite, o limite lateral à esquerda e à direita vão coincidir. Porque, olha, a hora que eu me aproximo de 2 por baixo, ou seja, do 1 até o 2, a função é uma constante aqui, vai para o número 1. E quando a gente se aproxima do 2 por cima, eu me aproximo aqui do número 1 também por cima. Neste caso, como os limites bilaterais laterais eles coincidem, então o limite bilateral também dá este mesmo valor, quando a gente está tomando o mesmo ponto de aproximação. E agora, então, o x igual a 3. De novo, mesma coisa, tá? Aproximando por cima, deu 2, por baixo, deu também 2, e o limite bilateral é 2. A diferença deste caso, no caso anterior, é que aqui, ó, a função, além de estar definida e ter limite, o valor da função nesse ponto coincide com o valor limite. Isso daqui vai ser o que a gente vai chamar depois de teste de continuidade. Então, essa é mais uma informação. Enfim, o último ponto aqui, se a gente fizer a aproximação de pontos por cima, a função não está definida, então nós dizemos aqui que o limite não existe.
já com valores menores que 4, bem aqui, bem menor, chega no 4, a gente observa que a função tem limite 1. Ou seja, quando a gente vai pensar no limite bilateral, não vai existir. Então, acho que deu para entender bem essa parte aqui, né, sobre a análise que a gente pode fazer dos limites laterais. Agora é sentar e tentar pensar um pouco nos exemplos. Então, vamos partir agora para esse teorema, o teorema do confronto, que fala o seguinte: se a gente tomar 3 funções que satisfazem essa relação aí, né, que g de x é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a g de x, e tomar um mesmo ponto de aproximação aqui, um ponto C do domínio, e tiver que as funções g e h coincidem em mesmo limite para essa aproximação, como a função f é uma função que está entre as duas, então a gente vai ter como resultado que o limite da f também vai ser esse número h. Bom, isso daqui é bastante fácil de verificar olhando uma ilustração, tá? Mas eu vou fazer também a demonstração desse teorema, mas eu acho que o desenho ajuda a gente a entender do que se está falando. Então, veja, nós vamos pegar um intervalo de valor, AB, em que aquela relação está sendo satisfeita. Então, para qualquer número aqui dentro desse intervalo, número C, a gente vai verificar que quando a gente se aproxima desse ponto aí, as funções vermelha e azul, elas têm o mesmo limite, então é porque a função do meio tem que ter o mesmo limite também. Então, vamos começar aqui com a curva G. Então, a curva G é a curva vermelha. Agora, a gente vai construir a curva H. Pela ordem ali, H tem que ser maior do que G. Então, aqui dentro do intervalo AB, a gente já está observando que isso acontece. E a função f é uma função que está entre as duas. Ok? Quando a gente está falando do intervalo AB. Poderia ser que essa relação se modifique mais para frente, né? Do nada, essa função aqui pode começar a decrescer e essa aqui pode começar a... Uma decresce, a outra decresce. Essas linhas vão se cruzar. Mas para nós o importante é, dentro deste intervalo tomado, aquilo que se espera acontece. E agora vamos partir de uma outra informação. O limite das bordas aqui, né, da função g e da função h, coincidem aqui nesse número L. Então, o limite de f e o limite da h é L. Bom, o teorema do confronto vai garantir para nós, e aqui visualmente a gente já está vendo, para que aconteça essa situação, não dá para ser de outra forma, a não ser que a função f também tenha o mesmo limite. Não pode ser diferente. Então, agora vamos tentar demonstrar esse resultado. A gente quer demonstrar usando a definição formal de limite. Então, o que a gente vai querer? Pegando um ponto C do intervalo, né? Ali no domínio da função, a gente vai querer construir um intervalo de menos x mais c, de c menos delta até c mais delta. E aqui nós vamos considerar pegar um valor aqui entre c e c mais delta, ok? Depois a gente analisa outro caso. Então, de novo, sabendo que a f e a g têm o mesmo valor de limite quando o x se aproxima de c por cima, então o que a gente está vendo aqui, ó? Quando se aproxima por cima é porque ele é maior, né, do que c.
Então, ele está um valor entre C e C mais delta. X é um valor entre esses dois extremos aí. E aí, então, fazendo o limite bilateral, né? Aliás, o limite lateral, a gente sabe, pela hipótese do teorema, que o limite de G vai ser calculado medindo ali os limites dos extremos. Então, a gente sabe que a função G por limite, essa função G está entre L e menos epsilon, né, a saída da função, está dentro desse intervalo. E a saída da outra função, H, que também tem limite, também o alvo, né, a função aqui neste ponto, cai dentro do alvo, dentro daquele intervalo que a gente construiu. Agora, usando essas duas informações aí, e o fato de que a função f está entre g e h, a gente consegue verificar aqui, ó, esse número é menor do que g. Então, g é maior do que esse número e esse número aqui, f, é maior que g. E este número aqui é maior que h e h é maior que g. Então, a gente tem essa informação aqui, que f de x está entre L menos delta. O que significa que f de x menos L vai de menos epsilon até mais epsilon. Ou seja, o limite lateral da função quando x se aproxima de c é igual a esse número L. Agora, vou fazer o mesmo resultado, né? Só que agora considerando o outro caso. Vou considerar aqui, no caso, aonde o C se aproxima, o X se aproxima de C com números para cima, né? Então, de novo, partindo das hipóteses que a função f, a função g e a função h têm limite, né? E isso significa que para todo elemento dentro desse intervalo vai satisfazer essa cláusula, ou seja, a função g vai cair dentro do alvo dado, que é o L menos epsilon e L mais epsilon, é a mesma coisa com a função h. E aí, como a gente tem que a função f está entre g e h, então usando aqui esses lados da relação, a gente sabe o quê? Que g de x a função f, por estar no meio das duas, vai ser maior que L menos epsilon e menor que L menos epsilon. Mas isso é a mesma coisa que dizer que f de x menos L é um valor entre menos 3 e 3. E aí, dos casos 1 e 2, né, a gente chega à conclusão de que o limite de f de x é igual a L. Demonstrado, portanto, o teorema do confronto, certo? Por que está demonstrado? Porque agora eu uso o resultado do limite bilateral. Dado que os dois limites laterais coincidem em L, então o limite bilateral também vai ser L. Agora a gente vai usar este resultado aí para demonstrar alguns limites. Então, vocês vão notar agora que o que a gente está começando a fazer é passando a ser mais rigoroso, né, na hora de avaliar o limite e não ficando naquela noção intuitiva. A intuição ajuda, mas nem sempre ela vai funcionar. Neste caso aqui funciona, né? Que a gente está vendo. O limite de seno de x quando x tende a zero, ou seja, à medida em que o ângulo vai ficando mais próximo de zero, o valor do seno também se aproxima do número zero. Então, é isso que a gente vai mostrar. Mas, para isso, a gente tem que partir de relações que a gente conhece, seja na álgebra, na geometria. Então, aqui neste caso, a gente vai partir desses dois gráficos, tá? Ou melhor, desses três gráficos.
eu vou pegar a função módulo de x aqui, a função menos módulo de x e a função seno de x. Está entre as funções módulo de x e menos o módulo de x. Então, a gente já está verificando aí, né, que esta relação ela é satisfeita porque o gráfico dessas funções acusam isso para nós. E vai ser a partir daí que eu vou aplicar o teorema do confronto agora. Porque é fácil ver que se a gente calcular o limite nesses dois extremos aqui para essas duas funções, esse limite coincide no zero. E aí, então, pelo teorema do confronto, a gente chega à conclusão de que o limite de seno de x também vai ser zero quando o x se aproxima de zero. Então, vejam que agora o argumento foi um pouquinho mais elaborado e o teorema do confronto aqui foi essencial na construção desse argumento. A mesma coisa para demonstrar que o limite do cosseno de x é igual a 1. Novamente, se a gente pensar intuitivamente, né, à medida em que o ângulo se aproxima de zero, o cosseno se aproxima do 1. Mas a gente quer fazer usando conhecimentos prévios de álgebra, geometria, relações aí conhecidas na matemática. Então, vamos olhar esses dois gráficos, na verdade, os três gráficos, né? Porque eu estou olhando o eixo x aqui também. A função transladada, né? O cosseno é 1 menos cosseno de x, que é essa função aqui. E pegar a função módulo de x, a gente consegue ver nitidamente que a função 1 menos cosseno está entre o eixo x, que é y igual a zero, e o módulo de x, que é y igual a módulo de x. E aí, então, se a gente calcular o limite nos extremos aí dessa relação, né, os limites laterais, a gente vê que o limite da constante zero é zero, e o limite de x quando x tende a zero também é zero. E aí, novamente, usando o confronto, a gente chega que o limite de 1 menos cosseno x é igual a zero. Aí aqui a gente vai aplicar a propriedade, né? Limite da soma é a soma dos limites. Então, dá limite de 1 menos o limite do cosseno de x. Passa o cosseno para o outro lado, com o sinal trocado, e a gente chega aí, então, que o limite do cosseno, quando x tende a zero, é igual a 1. Demonstrado aí, usando o rigor, né, da argumentação matemática para chegar à conclusão de que, de fato, o limite do cosseno é igual a 1. Bom, esses dois exemplos em que a gente aplicou o teorema do confronto, a gente conseguiria fazer com facilidade essa avaliação usando a noção intuitiva de limite. Fizemos da maneira formal, mas poderia ter usado a noção intuitiva. Agora, a noção intuitiva não se aplica para este limite que a gente quer demonstrar aqui agora. Porque, veja, o que acontece quando o ângulo se aproxima de zero? O seno de zero é igual a zero. E a gente não pode dividir por zero. Não posso simplesmente substituir θ por zero. E, surpreendentemente, o resultado desse limite vai ser igual a 1. E a gente poderia imaginar, né, que na verdade seria zero, o que não é o caso. Mas por que a gente vai chegar nessa conclusão? Vocês vão ver que o argumento aqui ele é um pouquinho mais elaborado. Eu vou partir aqui, né, de uma construção geométrica. Nós vamos, como eu estou falando das funções de função trigonométrica, eu vou construir um círculo de raio 1, né? Então, eu tenho aqui o 1 marcado no eixo y, o ponto A aqui, né, com o ponto 1, 0 marcado no eixo x. E aí, vamos pegar um ponto sobre esta circunferência aqui e marcar esse setor circular, né, que é essa pizza aí, esse pedacinho de pizza. E aí, a gente vai falar da área desse setor circular. Então, vamos ver que a primeira informação ela é visual.
Agora, se a gente pegar, né, liga o segmento OP e passa uma reta paralela ali ao eixo Y, passando pelo ponto A e pegando o ponto de encontro desses dois segmentos, a gente constrói o triângulo OAT, que visivelmente tem uma área maior do que a área do setor. Tem todo este pedaço cor-de-rosa aqui, que é acima do valor da área desse setor. E agora, para finalizar, a gente vai pegar um outro triângulo, o triângulo OAP. E, de novo, a gente está verificando aí que a área desse triângulo OAP é menor do que a área do setor, que, por sua vez, é menor que a área do triângulo OAT. Agora, eu estou falando de área de figuras conhecidas, a gente sabe calcular essas áreas. Vejamos primeiro a área do triângulo OAP. Então, vamos pegar aqui o ângulo, vamos chamar essa abertura do ângulo de um ângulo θ, um ângulo geral aqui. Se a gente pegar a altura desse triângulo em destaque aqui, o segmento PQ é a altura desse triângulo. Só que se a gente pegar aqui este outro triângulo menor aqui, ó, formado pelo PAQ, a gente sabe o quê? Que é um triângulo retângulo. Então, a gente consegue falar que a altura PQ corresponde ao seno do ângulo. Por quê? É o cateto oposto. Essa medida aí é o cateto oposto ao ângulo θ. Bom, e aí a área desse setor, né, é um triângulo que tem base OA vezes a altura PQ. OA é o raio dessa circunferência de raio 1, então base vezes a altura dividido por 2 é o seno de θ dividido por 2. Agora a gente vai ver a área do setor circular. A gente sabe que a área de um setor circular é dada por πr² dividido por 2. Bom, como a gente está falando de uma circunferência de raio 1, então a área do setor, substituindo R por 1 ali, é θ dividido por 2. E o outro triângulo, o triângulo OAT, vamos observar primeiro o seguinte. A tangente do ângulo, aqui o triângulo OAT é um triângulo retângulo também, né? Aqui o segmento AT é perpendicular a X. Então, a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. E o cateto oposto é o segmento AT. E o segmento OA é igual à medida do raio, que vale 1. Então, a tangente de θ é igual, coincide com o segmento AT. Portanto, se eu quiser calcular a área desse triângulo maior aqui, é base, a base é o raio, né, dessa semicircunferência, vezes a altura dividido por 2. Então, é tangente de θ dividido por 2. Agora, eu vou simplificar, né, modificar um pouco essa expressão para chegar naquilo que eu estou querendo, para construir o teorema do confronto, que é seno de θ dividido por θ. Então, eu vou multiplicar toda essa expressão por 2 dividido por seno θ. Então, vai resultar nesta expressão, né? Aqui vai o seno θ com o seno θ cancela, o 2 com o 2 cancela, dá 1. Aqui é o θ, o 2 vai cancelar com esse 2 aqui, então vai ficar θ dividido por seno θ menor que 1 dividido por cosseno θ. Lembrando que tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, o seno aqui do numerador cancela com esse seno. E o 2 também. Esse 2 cancela com esse outro 2. Aí, agora, veja que eu já estou quase chegando naquilo que eu quero. Vou inverter aí. Então, tomando os inversos, isso daqui também troca o sinal. O sinal de menor fica maior. Então, fica que 1 é maior que seno θ dividido por θ, que é maior que cosseno θ.
E aí, só ajeitando aqui a expressão para escrever do jeito que a gente está acostumado à leitura. Cosseno θ é menor que seno θ dividido por θ, que é menor que 1. E agora eu já posso pensar em confronto, tá certo? Eu tenho que, já que a gente já calculou, o limite do cosseno θ, quando θ vai para zero, é igual a 1. E sabemos que o limite da constante é a própria constante. Então, os limites das duas funções aqui, dos extremos, né, coincidem no número 1. Então, o teorema sanduíche nos habilita a dizer, então, que o limite de seno de θ dividido por θ, quando θ é igual a zero, é igual a 1. Então, vejam que bonita que é essa demonstração, né? Ela não é nada elementar. Dá para entender, a gente acompanha aqui o raciocínio, não é difícil se convencer do argumento, tá? Produzir essa demonstração já requer aí uma criatividade, né? Um raciocínio mais engenhoso aqui para construir. Por isso que a gente chama isso de limite fundamental. Não é nada trivial esse resultado. E agora a gente vai usar esse resultado para resolver outros limites que também não são nada triviais. Não são triviais porque eles são consequências aí deste resultado que a gente acabou de demonstrar. Por exemplo, o limite de cosseno de h menos 1 dividido por h. Quando h tende a zero, esse limite vai para zero. Então, começo aqui com esta identidade. O cosseno de h, eu posso pensar esse h como a soma dos dois ângulos, né? h sobre 2 mais h sobre 2. Aí eu vou aplicar a fórmula, né, do cosseno da soma de ângulos, cosseno de a mais b. É cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. E resulta nessa expressão aí. E agora, partindo do que a gente está querendo, do que a gente tem, né, que é cosseno de h menos 1, e usando aqui uma identidade trigonométrica, a gente sabe que o 1 é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, é isso que eu vou substituir, só que ao invés de tomar x, eu vou tomar h dividido por 2. E vou usar agora essa igualdade aqui, que a gente acabou de mostrar, trocando o cosseno de h, o cosseno ao quadrado de h sobre 2, menos seno ao quadrado de h sobre 2. E aí vou juntar os termos e verificar que cosseno de h menos 1 é menos 2 seno ao quadrado de h sobre 2. Então, para calcular este limite aqui, de cosseno de h menos 1 dividido por h, eu vou trocar o cosseno de h menos 1 por essa expressão, menos 2 seno ao quadrado de h sobre 2. E aí eu tenho esse novo limite. Só que aqui ainda tem um problema, né? Eu não posso substituir por zero. Mas eu já estou percebendo que eu estou me aproximando do limite fundamental. Então, agora, eu vou tentar ajeitar as coisas aqui para chegar no limite fundamental. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o h sobre 2 por um ângulo θ. E aí, multiplicando em cruz, a gente sabe que h é igual a 2 vezes θ. Então, fazendo essa substituição, a gente tem que o limite de cosseno de h menos 1 dividido por h é o limite de menos 2 seno ao quadrado de θ dividido por 2θ, quando 2θ vai para zero. Mas 2θ é igual a h, então se h vai para zero, 2θ vai para zero. Mas se 2θ vai para zero, é porque o θ também vai para zero. Certo? Então, o limite de menos 2 seno ao quadrado de θ dividido por 2θ pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó, né? O 2 cancelou com o 2 aqui, então fica menos seno ao quadrado de θ dividido por θ, que é a mesma coisa que o limite de seno θ vezes menos seno θ. Então, o limite do produto é o produto dos limites.
Este de cá vai dar um limite fundamental, porque o θ está indo para zero. A gente sabe que é 1. E este outro aqui, quando o θ vai para zero, a gente sabe que vai para zero. 1 vezes 0 dá igual a 0. Então, demonstrado aí que este limite, né, é cosseno de h menos 1 dividido por h igual a 0. E agora, para finalizar, a gente vai verificar mais uma forma aqui de usar o limite fundamental, para calcular esse outro limite aqui. A primeira coisa que a gente vê, primeiro, a regra do quociente não pode ser aplicada, né? Porque se eu substituir o x por zero, dá zero no denominador. Então, eu tenho que arrumar uma outra via. Como está envolvendo seno, eu vou tentar usar o limite fundamental. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é seno de 2x dividido por 5x, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2/5. 2/5 já é um valor proposital, porque aqui eu estou falando de seno de 2 vezes x. Então, eu quero, para poder calcular, achar o limite fundamental, eu tenho que ter aqui no denominador 2 vezes x. E é isso que a gente conseguiu, né? O 2/5 multiplicado por seno de 2x dividido por 2x, porque aqui esse 5 cancela com esse 5, sobra só 2x. E agora, então, a gente vai usar esta equivalência, né? O limite de seno de 2x dividido por 5x é a mesma coisa do limite de 2/5 de seno de 2x dividido por 2x. O 2/5 é uma constante, pode sair para fora do limite. E esse outro limite é um limite fundamental. Eu posso simplesmente substituir aí o 2x por um θ, e aí fica com a cara aqui do limite fundamental, que a gente sabe que é 1. 2/5 vezes 1 significa, então, que esse limite é igual a 2/5. Então, mais uma vez aí, usando o limite fundamental para resolver um problema. Bom, pessoal, por hoje é só. Agora, eu convido vocês a irem lá fazer as listas e as atividades no mundo. Até a próxima!